Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Doug Oliver, cineasta. A gente vai falar um pouquinho sobre TDAH e o Doug vai falar um pouquinho sobre o diagnóstico dele, sobre a vida, tá? Eu sou o Dr. Ian e essa é a doutora Heloise. Eu sou o Doug Oliver, mais conhecido como Oliver, né? Produtor e cineasta. Hoje eu resido aqui em Fortaleza, né? Trabalho especificamente na produção audiovisual, mais especificamente em VFX, composição de efeitos visuais, né? Eu queria também agradecer o convite de vocês por terem me convidado para estar nesse momento aqui incrível, né? E tá passando para vocês um pouco mais como é conviver com esse tal TDAH, que é um tema tão comentado hoje na sociedade. As pessoas não entendem o tópico e querem já diagnosticar várias pessoas. Fulano tem TDAH, fulano tem aquilo. Vamos ter esse momento aqui com calma pra gente trazer essas pautas aqui pra gente ver realmente como é um déficit de atenção. Eu estou aqui com esses dois profissionais incríveis, que é o Dr. Ian e a doutora Lenise, né? Você falou uma coisa bem legal, Oliver. Hoje em dia, né, o acesso à informação é muito facilitado, né? Então, assim, as pessoas acabam olhando vídeo no TikTok, olhando no YouTube, né? Surge muito pra gente no feed do Instagram mesmo sobre TDAH. Então, é muito comum hoje em dia as pessoas ou se autodiagnosticarem muito com TDAH, às vezes não tem, né? Ou às vezes fica naquela coisa que não é exatamente mais banalizada. Todo mundo tem TDAH, né? Progredir na minha vida, né? Só conseguir avançar em aspectos profissionais, em aspectos até mesmo pessoais, quando eu de fato busquei ajuda profissional para isso, né? Então eu sempre fui aquela criança muito isolada, basicamente assim, né? Eu sempre busquei muito ficar solitário, eu sempre curti muito a minha solitude, essa base, né? E então eu sempre fiz essa autoavaliação, né? E eu venho do interior, eu sempre fui uma criança humilde, não tive muitos recursos, apesar do meu pai suprir toda a nossa estrutura familiar, né? Meus irmãos. E a gente nunca passou necessidade nessa questão, né? Mas sempre teve esses problemas lá em casa. Tipo, meu pai solicitava uma atividade e eu, deixa pra mais tarde eu vou, mais tarde eu faço. E sempre essa questão de postergar as atividades. E aquilo eu não achava normal, porque quando ele solicitava algumas atividades para meus irmãos iam lá e faziam. E eu sempre postergava as atividades escolares, as atividades em casa. E eu sempre era taxado de preguiçoso, esse menino não serve pra nada. Eu vou intervir agora, porque você falou assim, na questão, né, que os seus irmãos conseguiam realizar a tarefa, você não conseguia. Aí já começa um estigma, né, de que você é mais lento, de que você procrastina, até aquele estigma da criança preguiçosa, né? Você cresceu com esse estigma, você observava isso ao seu entorno e você se sentia diferente, diminuído, por conta do que você não conseguia realizar como produtividade que era solicitado? Sim, eu sempre me senti nessa bolha, tipo assim, por que eles me tratam diferente? Tipo, eu sempre me senti assim nessa questão. Porque eu não conseguia fazer as atividades que meus irmãos faziam, que eram mais abruptas, mais pesadas, né? E eu sempre ficava com o lado assim, faz essa pequena atividade para ver se ele consegue executar. E eu fazia ali para fazer logo e entregar logo. Porque a gente tem isso, a gente só consegue fazer algo, executar algo com maestria, né, com exatidão, quando a gente sente muito vontade, que aquilo te desperta uma dopamina assim surreal e você consegue executar aquilo. Já quando, como eu estava até citando isso com o Dr. Ian, quando são atividades monótonas, coisas do dia a dia, como entregar certas atividades, a gente dá uma... Sabe, deixa pra daqui a pouco. Você falou uma coisa importante, tá? No TDAH, assim, a criança, o adulto, o adolescente, né? Conforme vai crescendo, esses déficits vão mudando. Em vez de ser aquele adulto que tem dificuldade de controlar impulsos, muitas vezes, ele vai apresentar déficits organizacionais. Então, é aquele adulto que tem dificuldade para entregar alguma coisa no prazo, é aquele adulto que tem dificuldade de seguir aquele cronograma ou estabelecer coisas ali com horário, como você falou mesmo, né? Então, é muito comum, a gente tá tratando aqui, todas as minhas consultas com TDAH eu sempre boto meia hora, uma hora depois, porque eu sei que eles vão atrasar.
É normal. Já é Aí o desesperado. podcast também atrasou 40 minutos para iniciar, né? Sim, Que é exatamente. esperado, né? Porque apesar de você estar sendo tratado, mas o TDAH ele continua, né? O TDAH ele não tem cura, não é, doutor? Ele tem um tratamento, né? É isso mesmo. Quando a gente fala de TDAH, né, tem alterações estruturais do cérebro dessa pessoa, né, que vai ter essa dificuldadezinha para essas coisas, né? Pode ser para controlar impulso, pode ser para desatenção, pode ser na questão organizacional de tempo ou de noção financeira e por aí vai, tá? Então, assim, isso fica ao longo de toda a vida da pessoa e o tratamento medicamentoso, ele ajuda ali para dar uma nivelada, né? Mas realmente o que vai impactar ali a muito a longo prazo é uma abordagem mais multidisciplinar, tratamento com terapia, né? Importante você cuidar bem do seu processo, né? Cuidar bem do tratamento, fazer esse tratamento com aptidão para você conseguir mesmo executar as suas atividades com maestria, produzir o que você idealiza com aptidão e conseguir entregar qualidades incríveis, né? Isso é interessante, Oliver. Quando a gente pega e vai olhar essa população com TDAH, né, a gente sabe que mais ou menos uns 70% dessa população tem geralmente comorbidade de outras doenças psiquiátricas, por exemplo, depressão, ansiedade, tá? Que vem muito dessa frustração, né, de não conseguir cumprir os prazos, né, ou de uma cobrança externa. Então, quando a gente pega, é até um desafio no processo de tratamento, porque a pessoa conviveu a vida toda com aquilo, né? Então, assim, a ansiedade é quase que um jeito de se nivelar em relação àquilo, né? Para conseguir entregar as coisas dentro do prazo e tudo. Então, acaba que essa população tem uma ansiedade muito alta, né? Eu não me permito sentir esse tipo de emoção, né? Eu sempre busco muito músicas para aumentar o meu alto astral. E eu sempre busco mais a minha felicidade. Aí vem aquela questão de prazer imediato, a questão da dopamina imediata. Já tô puxando um monte de assunto aqui, como a doutora falou, né? Que a gente vai fazendo, muda para um assunto, depois muda para outro. A gente nunca segue em linha reta, a gente tem essa dificuldade de assimilar as coisinhas para ir bem padronizadamente, né? O textozinho. Oliver, me diz como é que o TDAH influenciou na sua criatividade para o cinema? Porque assim, como você tem hiperfoco, tem uma mente também que produz, né, muitos fenômenos aí, que cria muitos modelos mentais para você poder trabalhar com cinema. Qual é a habilidade maior que isso te traz, tendo TDAH, sendo uma pessoa que convive, né, com o transtorno? A tua criatividade, ela é além do normal. Você percebe que você, por ser cineasta e ter TDAH, a tua criatividade, ela sai um pouquinho do normal, ela ultrapassa um pouquinho o normal e é melhor do que a das outras pessoas que não têm, ou não? Aí entra uma questão de várias coisas, né, que eu vou citar aqui. Eu sempre tive essa veia artística desde os meus 14 anos, esquecendo Qual já. a vantagem, né, de ter esse cérebro criativo para o cinema? Assim, às vezes o TDAH ajuda mais do que atrapalha, mas a gente tem tem esse QI assim de criativo, né? As pessoas, quando eu passo uma ideia para uma pessoa, nossa, esse menino é muito criativo, esse menino é muito assim. Como é? Porque as pessoas querem às vezes esse meu lado criativo, porque isso também é um lado do TDAH, né? Ter esse poder criativo, né? De pegar um certo tópico e trazer uma ideia mirabolante, né? E eu tive muito essa questão, e eu tenho muito essa questão, assim, esse poder criativo, e eu acabo pegando esses reflexos que eu tenho, né? Essas ideias, e executando nos meus trabalhos. E isso acaba tendo esse reflexo no mercado hoje em dia, né? De, que vídeo mais criativo, que vídeo dinâmico, né? Isso veio da minha cabeça, né? Essa loucura toda. Né? É o hiperfoco que ele falou bastante aqui. Mas como a gente não controla isso, o mesmo trabalho que às vezes pode ser extremamente prazeroso, que ele vai ficar ali horas a fio, às vezes é completamente desinteressante. Aí nesses casos que vai dar essa baixa de energia. Mas não necessariamente variabilidade de energia, mas é mais variabilidade de interesse por aquele assunto. Né? Então tu vai pegar essa população e tu vai ver que às vezes o assunto de interesse sempre tem um grande assunto de interesse, mas ele às vezes vai migrando. Às vezes é um estilo de vídeo, às vezes é um assunto, o próprio TDAH em si, ele vai lá, se debruça sobre aquilo, vira um especialista, e daqui a pouquinho aquilo ali não interessa mais e vai para outra, vira um especialista naquilo, aí não interessa mais, vai
vai para outra. Então é muito comum ver esse pulo, né, no TDAH, é muito comum no consultório. Exato. Eu sempre tive esse cuidado muito nessa questão, porque eu vi essa questão na minha família, inclusivamente no meu pai. Meu pai é essa pessoa em questão que ele falou aí, né? Descreveu todo ele. Ah, começa uma coisa, depois pula pra outra, e aquilo vai gerando gatilho, aquilo precisa gerar dopamina, aquilo precisa despertar naquela pessoa o sentido de viver, né? Porque eu acho que a gente vive disso, né? De prazer, de poder. Mas óbvio que também o mundo não gira só em prol disso, né? Mas eu sempre tive esse cuidado, sabe? Tipo assim, hoje eu vou focar só no audiovisual, porque eu sei que é isso que eu vou levar pra vida. Alimentação, doutor Ian. Uma pessoa que tem TDAH, a alimentação, ela tem influência no comportamento do TDAH? Voltando um pouquinho ali para a parte diagnóstica, aproveitando que fala de alimentação, né? Quando a gente vai fazer esse diagnóstico, ou qualquer diagnóstico psiquiátrico, a gente tenta excluir condições que simulem ali o TDAH, ou no caso da depressão, simule uma depressão, simule uma ansiedade. E os exames vão ser importantes nesse ponto, né? Então, assim, algumas vitaminas, algumas coisas podem realmente simular TDAH e a gente precisa dar uma olhadinha, por exemplo, baixa de ferro, baixa de B12, né? Então a gente precisa fazer esse rastreio na avaliação inicial desse paciente. E voltando um pouquinho para a alimentação é extremamente importante, tá? Uma pessoa com TDAH ali tem que ter uma alimentação diversa, rica em fruta, verdura, para ter suporte de mineral, de vitamina, que é essencial para todo mundo, mas para o TDAH se torna um pouquinho mais essencial ainda, né? Outra coisa que você falou, a questão do sono, né? De hábitos de vida. É importante ele manter essa rotina, ter o horário de dormir, ter o horário de acordar. Um TDAH que está dormindo mal, acabou a atenção, já era, não consegue focar em nada e não adianta só a medicação aí nesse caso, né? Então assim, é importantíssimo o TDAH. Então assim, de alimentação não tem uma regra geral, mas se eu pudesse falar, é uma alimentação saudável como de todo mundo deve ser, né? Fruta. Uma outra curiosidade, uma pessoa que tem TDAH, ela tem mais predisposição à obesidade, ao álcool, ao consumo de gordura, de açúcar, ou isso é um mito? Na realidade tem sim, assim, tem estudos que ligam, né, o TDAH a algumas doenças, principalmente vícios, né, e o vício em comida não vai ser um vício diferente, né, vai ser uma compulsão ali para comer, então assim, a pessoa com TDAH às vezes nem nota que está comendo, fica ali o dia todo beliscando alguma coisinha e tudo, e acaba que com o passar do tempo, dos anos, acaba engordando, né. É claro que a medicação ajuda muito nesse caso, tá? Então assim, tem casos de obesidade que a gente acaba tratando o TDAH e a pessoa responde bastante, até porque as medicações também inibem um pouquinho o apetite, né? Então acaba que responde bem. Você sente esse esforço que você faz? A hora que você está falando, a hora que você quer completar uma frase, a hora que você quer seguir numa sequência lógica, num raciocínio lógico, você percebe o esforço? Às vezes sai com mais facilidade, né? Às vezes eu consigo desenvolver um oratório com mais facilidade, né? Depende muito, mas certas situações, em certos, né, âmbitos, eu preciso realmente ter um pouco mais de botar ali mais uma forcinha para poder criar um contexto, né? É interessante que você vai falando, vai olhando para um lado, olha para o outro, pensa, demora um pouquinho para falar, né? A gente percebe assim que tá tudo se conectando, né? Para que a resposta possa ser emitida. Então eu sempre me comparei com as pessoas, porque fulano conquistou algo, eu não conquistei ainda. Então isso acaba adoecendo a gente também, né? Então eu acho que se você chegou nesse nível, né, de desfoco total, sem conseguir executar uma atividade por muito tempo, entrou num trabalho com um mês, saiu, não conseguiu levar aquilo, né, ao pé da letra, não conseguiu executar bem, busque um profissional, faça essa melhora por você, porque a gente também tem essa questão de não buscar, de querer, isso é frescura, gente, pelo amor de Deus, a gente tá em 2025, o ano da gente, né, buscar o nosso melhor, tentar ser uma pessoa melhor, né? E a gente precisa desse zelo, desse cuidado com nós mesmos, esse amor próprio. Isso é o básico que a gente tem que fazer. Você falando assim, eu percebo assim, um esforço, né? Para que você fique regulado durante o período que você está falando, para que as ideias se conectem, né, com o que você quer expressar para o público, né? Então isso não é fácil, né? É um esforço mental. Eu sempre fui muito achado de preguiçoso, de
de notas baixas na escola, sempre fui um aluno mediano, nunca fui aquele aluno de nota 10, 10, 10, né? Sempre tive dificuldades com matérias de exatas, cálculos, meu Deus, cálculo não entrava na minha cabeça. Era pra mim ver o professor falando em grego na minha frente, assim, e a gente também não consegue focar muito nessa questão. Quando a gente tá na escola, a gente não consegue... o professor começa a informação, a escrever a informação na lousa. No meio da informação, a gente já tá com a cabeça lá em casa pensando, será se eu coloquei o grafite na mochila? Não seria diferente se esse diagnóstico tivesse sido num período mais precoce? Acredito que sim. Se eu tivesse, né, esse amparo, como eu falei, da minha família, tivesse a medicação logo desde cedo, né, tivesse essa responsabilidade de seguir o tratamento à risca, eu acho que eu seria outro profissional hoje, outra pessoa, né? Mas, como tudo não é o idealizado pela gente, né? Muito bom. Quer fazer mais alguma pergunta, doutor? Não, acho que foi ótima a conversa. Queria te agradecer, Oliver, por vir aqui contar um pouquinho da história, tá? Queria agradecer o convite da doutora Lenise também, por ter convidado para falar um pouquinho, tá bom? E eu acho que é isso, foi super gostosa a conversa. Se quiser falar alguma coisinha, fica aberta aí para você falar mais alguma coisa no final. Oliver, também quero agradecer, achei muito espontâneo, muito natural a forma como você foi se colocando, mas não é nada que você não consiga ressignificar, né? E você se tornou um cineasta, uma pessoa aí produtora aí no cinema, né? Que faz sucesso, seus materiais são excelentes. Parabéns, obrigado. Eu gosto muito do seu trabalho, né? E eu sei que você tem uma vida aí pela frente, né? Você tem 23 anos, imagina o dobro disso, né? Com 46, né? O quanto você vai estar muito melhor do que hoje. Obrigada, eu gostaria que você encerrasse aqui a sua participação. Você pode deixar o seu Instagram, se as pessoas quiserem conversar com você, trocar alguma informação, alguma ideia, tá? Então você pode fazer o fechamento para nós. Tá? Para você que quer conhecer mais sobre esse meu lado profissional, né? Eu vou passar para vocês o meu Instagram, que é o Oliver Filmes. Lá vocês vão ver todo o meu trabalho. Eu quero agradecer muito, porque, querendo ou não, para parar, pra gente pensar, para falar, é um pouco complexo, né? Porque são muitas citações, é uma vida toda, é um âmbito todo para se falar, né? Mas é bom parar para refletir, para pensar, falar sobre isso, né? Eu acho que isso acaba também melhorando certos aspectos na nossa vida, a gente acaba também amadurecendo nesse lado, né? E rompendo alguns estigmas, né? Uma pessoa com TDAH, ela pode estar aqui, falar, né? E ser super positivo. E você, na verdade, com o seu depoimento, você está contribuindo com a sociedade, né, doutora? Isso, contribuindo para outras pessoas se identificar, né? Identificação é a palavra-chave, né? E buscar tanto o diagnóstico quanto o tratamento depois, né? É importantíssimo. Pois, muito obrigada. Muito obrigado, Oliver. Eu que agradeço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.